Arjay Juno Jansan Pemagi Sadung Pola Yat Senchugi Nyodrunye Pemanjung Neje Sudran Kurdu Kadro Mampekor Chechi Jay Sudadrupchi Jinje Lapchi Jay Soso Guru Pemasi Jihong Arjay Juno Jansan Pemagi Sadung Pola Yat Senchugi Nyodrunye Pemanjung Neje Sudran Kurdu Kadro Mampekor Chechi Jay Sudadrupchi Jinje Lapchi Jay Soso Guru Pemasi Jihong Arjay Nun Jansan Pemagi Sadung Pola Yat Senchugi Nyodrunye Pemanjung Neje Sudran Kurdu Kadro Mampekor Chechi Jay Sudadrupchi Jinji Lapchi Jay Soso Guru Pemasi Jihong Arjay Nun Jansan Pemagi Sadung Pola Yat Senchugi Nyodrunye Pemanjung Neje Sudran Kurdu Kadro Mampekor Chechi Jay Sudadrupchi Jinji Lapchi Jay Soso Guru Pemasi Jihong Sanje Chodan Sochi Chodan La Junchu Bardo Dagni Chapsoche Dagi Jinso Jipeso Nanche Drula Penche Sanje Lunpa Sho Sanje Chodan Sochi Chodan La Junchu Bardo Dagni Chapsoche Dagi Jinso Jipeso Nanche Drula Penche Sanje Lunpa Sho Sanjen Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chapsochi Dagi Jinso Jipeso Nanchi Drola Penche Sanje Dropa Show. Então hoje a gente vai começar capítulo 3. Que o Trungpa colocou de título, né? Muito da felicidade. Então, como se naquele momento ele estivesse vendo que esse tema, que no caso dele como budista era um tema assim, super caro, né? Super profundo, e ele chega aqui no Ocidente e ele vê esse tema também extremamente profundo para todo mundo, mas como se ele tivesse um pouco banalizado, né? Então ele vê que o tema ele é atual em qualquer contexto, mas ele tem uma forma meio estranha de ser trabalhado. Então ele começa a conversar sobre isso, né? E tem um livro do Trungpa que eu gosto muito que se chama O Mito da Liberdade. E nesse texto ele trabalha isso, né? O Dzongzar Rinpoche ele gosta tanto desse livro que ele considera uma espécie de terma do Trungpa, que é um texto que já foi traduzido para o tibetano, um texto que foi feito reverso. É muito interessante, né? Um texto que surgiu em inglês e foi traduzido então para o tibetano. Os tibetanos tinham que ler aquilo. Então, é um pouco o que o Trungpa vai falar aqui, né? Então ele começa dizendo assim: todos nós queremos descobrir o sentido da vida. Algumas pessoas dizem que ele só pode ser encontrado na prática espiritual. Outras, na dignidade humana, oriunda do sucesso no mundo. Como se viesse do trabalho, né? O trabalho dignifica. Isso é como se fosse um pilar, assim, da nossa visão de mundo, né? Aí uma pessoa boa é a pessoa que trabalha. A pessoa que não trabalha, a gente não parece que é uma pessoa digna, né? Então a dignidade humana surge do sucesso do mundo, ela surge do trabalho. É uma visão muito própria nossa, né? Se a gente for lá para uma sociedade indígena, por exemplo, não faz sentido nenhum a gente conversar sobre essas coisas, né? Para trabalho, né? Uma coisa estranha, como a gente enxerga, né? Mas para nós esse é um tema que está assim na base, né? Do sucesso, especialmente se a pessoa tiver sucesso. Ainda assim, o sentido da vida permanece aberto a discussões.
é um tema de disputas filosóficas e dúvidas metafísicas. E essas não têm fim. A questão continua de pé e toda a resposta incerta. Eu mesmo não espero poder responder completamente essa pergunta, ele diz, né, o Trump. No que concerne ao sentido da vida, digamos que eu não estou mais adiantado do que vocês. Então nós temos alguma coisa em comum. Eu próprio, o autor, e vocês, os leitores. Estamos confusos sobre o verdadeiro sentido da vida. E a gente não sabe qual seja ele, o sentido da vida. Estamos completamente em dúvida. Muitas pessoas gostariam de ouvir respostas precisas, e eu poderia inventar algumas para satisfazê-las. Eu poderia dizer, por exemplo, que o sentido da vida só pode ser encontrado na espiritualidade. Ou então, que o sentido da vida consiste em firmar os pés no chão e ser um bom cidadão, cidadão de bem. Deixar assim, né? Cidadão de bem. Contudo, eu tenho a impressão de que dar respostas não é uma coisa muito boa para se fazer. Talvez isso nem seja necessário para resolver o problema como tal. Então, esse problema, essa questão, ela acompanha a gente, né? Eu nem acho que, se a gente olha para a nossa própria vida assim, né? A gente mesmo, eu pelo menos não fico assim acordando de manhã e pensando, bom, qual é o sentido da vida, né? Não é alguma coisa que a gente sai fazendo à torta e à direito, né? Então, não é tanto nesse sentido, né, que cada um para e fica olhando para o infinito, né? Ainda que eventualmente a gente com certeza se pergunta, né? E aí, qual o sentido disso daqui, né? Então, cada um se pergunta em algum momento, né? Mas isso aqui vai dar onde, né? E aí, o que é isso aqui? Então, volta e meia a gente se pergunta. Mas, para além disso, é como se ele estivesse detectando que tem um fundo que, ainda que a gente não veja ele acompanha a gente, né? De andar em direção a alguma coisa que a gente considere felicidade, ainda que a gente não elabore com essas palavras, né? Mas tem um fundo que empurra a gente nessa direção, né? Enquanto seres sencientes, a gente olha na perspectiva da roda da vida, aquilo é como se fosse essa paisagem que a gente mora dentro dela, né? Então, ele é uma forma dele falar sobre isso. No entanto, já que a gente tem que começar por algum ponto, comecemos por aquilo que nós temos em comum, que é a nossa confusão. Esse é o melhor ponto para começar, né? Nossa confusão. Nós estamos aturdidos, confusos. Então, comecemos por aí. Talvez a linguagem da confusão ela possa ser entendida. Nessa investigação, o autor, aqui no caso Trumpa, ele não se considera superior aos leitores. Consideremos estar interagindo de igual para igual. Há um termo em sânscrito, Kalyanamitra, que significa amigo espiritual. E esse termo parece apropriado aqui. Podemos relacionar-nos como amigos, e não como mestre e discípulo. Somos iguais, e o resto do mundo também está no mesmo nível que nós. Isso aqui é muito profundo, ele falando, né? Ele como um lama reencarnado, ele não se colocando numa posição que, enfim, ele tem alguma coisa diferente, né? Ele está olhando para a mesma mente. Então, isso aqui é muito bom. Essa expressão Kalyana Mitra, ela é uma expressão muito forte, especialmente nos textos antigos indianos, que eles, em vez deles ficarem falando dos lamas e dos mestres, eles falam dessa noção de amigo espiritual, porque ela é como se fosse mais horizontal e ela é melhor para nós. E ela funciona super bem hoje em dia, né? Porque a gente está num momento, numa época em que ninguém está afim de olhar para alguém de uma forma meio estranha, assim, né? Uma forma que seja tão distanciada, né? Ou exótica. Então aqui essa expressão ela funciona bem, que é o lugar que ele se coloca, né? Então, dito isso, então esse termo parece apropriado aqui. A gente pode se relacionar como amigos e não como mestre e discípulo. Nós somos iguais e o resto do mundo também está no mesmo nível que nós. Então aqui agora ele começa a falar
da forma como a gente encara as coisas, né? Então ele diz assim, a situação física da vida é a única maneira pela qual nós podemos nos relacionar com a nossa vida. Eu não acredito no mundo místico, no mundo etérico, no mundo invisível, do desconhecido. Não há razão para se acreditar nisso, porque não o percebemos. Tá aí um lama desconfiado, né? Cético, né? Um lama cético. A crença provém da percepção. Ora, se não percebemos uma coisa, não acreditamos nela. A crença não provém da fabricação de ideias. Isso não tinha internet naquela época, né? Embora milhões de argumentos e raciocínios lógicos tenham sido apresentados com essa finalidade. Por exemplo, dizem que há um mundo invisível que opera nos níveis mais elevados de consciência. Aparentemente, esse mundo mais elevado satisfaz as preocupações humanas e castiga aqueles que não creem nisso. Mas, sob o ponto de vista da física, esse mundo é real. Eu receio não ser suficientemente corajoso para dizer que existe um outro mundo. Esse mundo em que nós vivemos é o único mundo. É claro que nós também temos um mundo psicológico. Esse mundo em que nós estamos, que tem esses dois aspectos, que é o mundo psicológico e o mundo físico, é o único mundo que nós vivemos. Então aqui o Trungpa também está encontrando naquela época que é algo completamente presente para nós hoje também, que é uma visão da espiritualidade que dá uma olhada para esse mundo e como se fosse impossível imaginar que aquilo ali fosse o solo da própria prática espiritual. A prática espiritual é alguma coisa que sempre vai levar para algum lugar transcendente, né? E não está ligado aqui meio essa sujeira, essa bagunça, né? Então, é uma aspiração que a gente vai encontrar não só em outras tradições, mas eventualmente alguma coisa que a gente carrega dentro, né? E o budismo ele vai nos fazer se afastar do samsara, né? O budismo vai fazer a gente então não sentir mais o samsara. A gente guarda essas coisas. Então aqui ele, embora ele use essa, é uma forma dele comunicar essa noção, né? A gente não tem outro mundo, a gente não tem outra mente para lidar. A gente não tem outro corpo para lidar, a gente tem esse. E ele diz assim, seguindo, né? Nós temos problemas para lidar com esse mundo físico. Fundamentalmente, nós somos centrados demais na nossa relação com ele. Quando nós vemos as coisas em termos físicos, nós sentimos que devemos nos testar nesse reino físico. Nós adotamos uma abordagem materialista, tentando ganhar alguma coisa do mundo. Queremos que a nossa atividade produza um bom resultado final. Assim, a nossa relação com o mundo físico se torna uma relação materialista. Então agora ele começa a explicar isso, né? Aqui dois tipos de materialismo. Tem a condescendência com o materialismo físico e a condescendência com o materialismo psicológico. E ambos se voltam para a obtenção do conforto e da felicidade. Contudo, nós queremos alcançar não apenas uma felicidade momentânea, mas uma felicidade definitiva. As pessoas pensam que o materialismo físico, voltado apenas para a felicidade temporária, não é suficiente. Eles pensam que, no caso de se concederem simplesmente o prazer imediato, não vão obter o conforto completo e definitivo. Portanto, elas acham que devem trabalhar e sacrificar um prazer momentâneo e parcial em troca de um prazer maior. Para obter isso, todos nós devemos trabalhar, ganhar dinheiro, ter um bom teto sobre a cabeça, a melhor comida e bons amigos ao nosso redor. Se a gente lê A Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que é um texto sensacional, assim, a gente vai entendendo como é que o fundo religioso, né, do próprio capitalismo, né, o capitalismo como uma religião, de fato, sim, uma religião em que a gente acredita num Deus, ele vai mostrando,
os Quakers, né? Ele vai pegando aquelas evidências assim dos trechos que eles usavam e da própria forma como essa visão de mundo que vai focando no trabalho, no sacrifício, na disciplina, no acordar cedo, no esforço, né? Uma coisa completamente religiosa vai então se tornando uma forma de ascensão espiritual, religiosa, coisa completamente maluca, assim, né? O capitalismo como uma forma de religião, assim, uma santíssima trindade ali dentro, uma coisa bizarra de ver. Então o Trump se deu conta disso, né? Em que não basta a gente simplesmente fazer as coisas, né? Aquilo parece que tem que ter um sentido oculto, assim, né? Um sentido profundo, transcendental ali dentro. Se a gente for olhar a extrema-direita, eles têm um fundo messiânico, né? Eles têm um fundo religioso naquilo, é uma coisa muito impressionante, porque dentro de um samsara que nada parece que faz muito sentido, tu tem uma coisa dessas que aparentemente aglutina e dá um sentido de propósito, né? E as pessoas se unem por aquilo, uma coisa religiosa, de fato, né? Então isso é muito arraigado em nós, né? Então aqui ele não está simplesmente assim filosofando de maneira abstrata, né? Ele tá se dando conta como é que a gente vai se movendo, né? De maneira muito sutil pelas coisas. Então a gente não é que a gente simplesmente trabalhe e ganha dinheiro, alguma coisa. Aquilo é uma coisa, assim, tem uma coisa quase religiosa de trabalhar, ganhar dinheiro, e a gente olha uns aos outros e o filtro que a gente usa é um pouco esse, né? A pessoa deu certo, a pessoa não deu certo, eu não estou dando muito certo, eu queria dar mais certo. E aí, como é que eu melhoro o meu, alguma coisa assim, né? Aí isso vai se aprofundando. Ele diz assim: algumas pessoas, elas querem ir além da mera felicidade e buscam a fama. Elas imaginam que são criaturas especiais. Nós, né? Gostariam de se tornar atores famosos, ou músicos famosos, ou artistas famosos, qualquer coisa famosa. Se você é uma dessas pessoas, você acha que a sua vida é uma obra de arte muitíssimo valiosa. Ela dá grande prazer para você e também aos outros. E você está certo de que o seu intelecto e a sua mente manipulativa não encontram rival em nenhuma outra pessoa. Você possui um QI elevado. Você é bem-sucedido nos negócios. E por isso, você tem mais dinheiro, você tem mais conforto e poder do que os outros costumam ter. Você é respeitado na sua vizinhança, ou até mesmo no país inteiro, se o seu sonho for além do nível da sua vizinhança. Você espera se tornar um belo dia uma pessoa reconhecida internacionalmente. Não importa em que área, né? Tipo meritocracia, assim. Não, eu fiz por merecer. Não importa. Então, o materialismo físico, nesse nível, é acreditar na física num nível literal, em termos de um ganho literal. Então, inicialmente, procurar se tornar uma pessoa importante, mais poderosa, mais bem-sucedida, é materialismo físico. É como se fosse o nível, assim, mais baixo, né? Assim, mais básico, na verdade, né? Do materialismo. Depois, ele se torna um tipo de materialismo psicológico. Por quê? Porque você planeja todos os projetos de ficar famoso no nível psicológico. De fato, a atitude psicológica de levar vantagem e de estar à frente dos outros é sempre um fator importante aqui. Uma coisa dos semideuses, né? Você está constantemente procurando ser mais esperto do que os seus competidores. Porque aí todo mundo vira competidor, né? Se a pessoa está andando na rua, se a pessoa está dirigindo, se a pessoa está lendo, se a pessoa está qualquer coisa, ela torna aquilo uma competição, nem que seja ela com ela mesma, né? Ela compete consigo mesma. Nós, né? Compete com a gente mesmo. Pode ser. Nesse sentido, o materialismo físico e o materialismo psicológico, eles são a mesma coisa.
A situação física, ela vem junto com a atitude psicológica que lhe corresponde. Aí o Trupa vai dizer, e a gente tem finalmente o terceiro tipo de materialismo, a respeito do qual nós já falamos um pouco, que é o materialismo espiritual. O materialismo espiritual, ele tem sempre a mesma lógica. A fim de alcançar um alto nível de espiritualidade, uma meta espiritual elevada, a iluminação, a união com Deus, assim por diante, nós achamos que nós deveríamos nos tornar pessoas melhores espiritualmente. Aí isso aqui é um calcanhar de Aquiles para nós, né? A gente deveria se tornar uma pessoa melhor, porque, enfim, a gente pratica meditação, que seja, né? Você devia ficar uma pessoa melhor. Nós deveríamos nos tornar conscienciosos, dispostos a enfrentar problemas incômodos de todo o tipo. Nós deveríamos estar dispostos a abrir mão de muita coisa e nos tornar pessoas diligentes, autênticas, empenhadas na realização espiritual. Parece um perfil de propaganda de empreendedores de sucesso, né? Que a gente vê a pessoa dando certo, né? Porque é uma paisagem sutil, né? O objetivo, do ponto de vista materialismo espiritual, é construir uma casa espiritual que seja permanente. Então, a gente quer subir ao céu, nada menos. Nós queremos chegar num lugar que seja definitivo, onde não tenhamos nunca mais a necessidade de nos sustentarmos, de maneira alguma. Essa coisa inferior, assim, né, de ter que trabalhar, de ter que lavar louça, de ter que cozinhar e, enfim, fazer as coisas, né, essas coisas inferiores, né. Queremos a felicidade eterna, ser felizes para sempre. Veja só, esperamos conquistar isso por meio de toda sorte de sacrifícios. Nós estamos dispostos a sacrificar tudo, infligindo dor em nós mesmos. E aí nós estamos dispostos a submetermos à disciplina, que é como a chamamos eufemisticamente. Então, a própria visão de disciplina é uma coisa muito dura aqui, né? Muito austera, muito pesada, porque tá ligado a um tipo de sacrifício, tá ligado a um tipo de dor. No fundo, é como se tivesse um cálculo, né? Agora eu me submeto a isso, mas depois, então, eu vou receber alguma recompensa por eu ter feito isso, de preferência igual, melhor ainda se for maior à dor, ao sacrifício, à renúncia que eu tive que fazer agora, né? Então tem uma matemática nossa, né? E que a gente imagina que vai vir em algum momento, né? Então a gente abre mão disso, abre mão daquilo, pensando assim que nós vamos ganhar isso ou aquilo. E aí nós infligimos dor e sacrifícios a nós mesmos. Porque nós pensamos que o nosso volume de dor presente vai ser igual ao volume da felicidade futura, o sacrifício que a gente fizer, né? Quando chegar a hora, seremos recompensados por criaturas celestiais ou qualquer coisa parecida com isso. Hum. É muito escorregadio, né? A forma como a mente vai criando cenas ali dentro, né? Muito interessante. Em apoio a essa ideia nova, novas técnicas estão sendo continuamente introduzidas na nossa sociedade e novos livros são constantemente publicados. Nós pensamos que os livros, eles podem ensinar a maneira de nos tornarmos pessoas melhores, mais felizes. Então não é incomum, né, a gente encontrar
assim, aquele top 10 dos 10 livros mais vendidos da semana, alguma coisa assim, sempre tem um como ser mais feliz, né? Sempre tem um livro desses ali no meio, né? Sempre tem alguma coisa, seja de autoajuda, alguma coisa que mistura autoajuda com sucesso e controle emocional e foco da mente, e serenidade, felicidade e dinheiro, né? E enfim, bota tudo no mesmo balaio, né? É muito impressionante. Então, a gente procura o tempo todo uma relação feliz e permanente com alguma coisa. E a gente quer ser feliz para sempre, permanente, independentemente. É como se fosse um tipo de aposentadoria, né? A gente vai lá, pratica, alcança, que daí a gente pode descansar de precisar ficar se relacionando com aquilo, né? Não precisa mais pensar que a gente vai precisar meditar, acordar cedo e ter que lidar com a mente que fica divagando, né? A gente imagina que já fez e aí resolveu. Tipo assim, marcou check, né? A gente desliga aquela parte, né? Não precisa mais pensar aquilo, não vai mais surgir. Resolvi, enterrou. Aí o Trungpa fala, essa também parece ser a ideia que muitas pessoas fazem da liberdade, que é uma ideia equivocada. Pois a verdadeira liberdade não é assim. Você apenas gosta da ideia de liberdade, ao invés de ficar espiritualmente livre. Que é muito louco, porque esse assunto da liberdade, ele é um assunto que não sai nunca de pauta, né? É só a gente ver as discussões políticas hoje que sejam, né? O quanto que esse tema, enfim, é algo que está o tempo todo surgindo, né? Então, a gente gosta da ideia da liberdade, ao invés de aprofundar realmente. Então, a ideia de liberdade, nesse caso, interessante que ele fala, significa de fato servidão. Na sua mente, a felicidade fica atrelada à ideia de que você será livre em algum momento do futuro. Você pensa que quando estiver livre, você poderá se dar o trabalho de buscar a realização espiritual. Será capaz de ver o futuro, será capaz de ver o passado, ou que você terá poderes telepáticos e conseguirá ler os pensamentos dos outros, ou que você terá poder sobre as outras pessoas, ou que você será capaz de varrer para longe o sofrimento delas, não importa qual seja a situação kármica dessas pessoas. Isso aqui é muito escorregadio, porque parece que isso é, né? Mas no fundo tem uma coisa muito, é quase autoritária, né? Porque chega alguém de cima com a lucidez que vai lá retirar o sofrimento do pobre coitado que está imerso no karma, né? Então esse é o problema, né? No íntimo, você pensa que pode conquistar o mundo inteiro. Se tornar um imperador espiritual é o projeto básico do materialismo espiritual. Em resumo, do ponto de vista materialista, a espiritualidade é um outro sonho de felicidade. Isso é muito interessante, é por isso que as pessoas se decepcionam tanto com a espiritualidade, né? Ou com o budismo, ou enfim, né? Se decepcionam porque tem um fundo de uma busca muito específica por bem-estar. E não vai ser apenas sobre isso, né? Então a espiritualidade ela está muito atrelada a uma visão específica de felicidade, nessa noção materialista. Além do mais, diz o Trumpa, a gente acha então que quando isso acontecer, a gente não vai mais precisar pagar conta de energia elétrica, de telefone, que a gente vai ser capaz de retirar para as montanhas e viver numa caverna, e aí a vida será muito mais simples e prazerosa. Nós vamos viver de alimentos naturais, orgânicos, e que nós seremos muito saudáveis. E que nós não vamos estar presos a nenhum tipo de obrigação. A gente não vai mais precisar atender o telefone, não vamos mais precisar manter uma casa. Aí nós estaremos perfeitamente livres.
E aí, quando isso acontecer, a meditação ocorrerá naturalmente. Quando nós vivemos numa caverna nas montanhas, entre as belezas da natureza, com muito ar puro, que não vai ter perturbações. Tudo será quietude, e o silêncio reinará. Não haverá ninguém para nos irritar, e teremos deixado para trás as associações desagradáveis da nossa história passada. Nós esqueceremos o nosso passado, renunciaremos a ele. E não importa quem éramos, importa apenas quem somos agora. É muito clichê, né? Muito clichê. Aí a gente vai viver nas montanhas, gozar a natureza, o ar fresco, as vibrações fantásticas. Blá, blá, blá. Toda essa visão é muito vaga, porque a pessoa ela não está calculando que ela está se levando junto, né? Esse é o problema. A pessoa pensa, eu deixei o mundo, só que ela foi junto. Estragou tudo, né? Estragou tudo de saída, porque ela foi junto. E aí? É tipo um reboque que a pessoa não consegue desengatar. Não tem como estacionar ele, tu não tem para quem entregar aquele reboque. Então, ele está engatado e ele vai junto, né? Essa visão toda é muito vaga. Pode haver alguma sabedoria nela, mas já se disse que a sabedoria sem a compaixão não vale muita coisa. Se levarmos em conta a necessidade da compaixão, o cenário acima não se aplica completamente ao problema. Outro dia eu conversei com uma pessoa tão interessante. O cara tem uns 30 e poucos anos. Ele não trabalha, vive de uma renda da família. Aí ele estava me dizendo, ele não é budista, mas ele pratica meditação. Ele estava me dizendo, cara, eu não sei o que eu estou fazendo errado, porque eu medito, eu faço yoga, eu como comida natural, é, eu vou ver o pôr do sol, né? Eu ando de bicicleta. E por que não está funcionando? E ele estava realmente sendo honesto, ele não estava assim debochando, né? Ele estava realmente tentando. Ele estava seguindo a cartilha, né? Então ele não trabalhava, ele não tinha assim, nada que aparentemente pudesse demandar alguma grande coisa dele. Ele meditava, ele comia comida natural, andava de bicicleta, tá? Estava fazendo tudo direitinho, fazia yoga, né? E não estava funcionando. Aí tem isso. Sabedoria sem compaixão não vale muita coisa. Esse é o cenário. Se levarmos em conta a necessidade da compaixão, o cenário não se aplica completamente ao problema. Por quê? Porque é na sua conexão com a compaixão que começa a emergir a diferença entre a abordagem materialista da espiritualidade e a qualidade natural, verdadeira da espiritualidade. A abordagem espiritual sem o materialismo espiritual baseia-se na compaixão. A compaixão nos diz que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que regressar ao mundo. É inevitável. Não é só então que deveremos nos relacionar com o mundo. Não é assim, depois que a pessoa praticou. Isso tem que acontecer o tempo todo. Porque a mente iluminada contém simultaneamente sabedoria e compaixão. Nós temos obrigações para com o mundo no qual nós fomos criados. O Dalai Lama, ele chama isso de responsabilidade universal, né? Esse é o termo que ele usa. O Trungpa aqui, ele é mais enfático, né? Ele é mais enfático. Nós temos obrigações para com o mundo no qual nós somos criados. Esse é o mundo ao qual pertencemos. Mais adiante no livro, quando ele vai falar de trabalho, dinheiro, mais especificamente, ele vai dizer que a gente gera um karma de não retribuir o que o universo nos oferece, seja na forma do ar que a gente respira, do alimento que a gente come, da água que a gente bebe e assim por diante. Da gente não, minimamente não se interessar em cuidar. Aquilo em si já tem um karma envolvido, né?
Então ele tira a dureza da sensação de trabalho e ele prepara uma paisagem em que, no fundo, a pessoa está se relacionando com aquilo que está sustentando a vida dela e dos seres em geral. A noção de trabalho, ela desaparece. É como se ela dissolvesse ali dentro, né? Então, esse é o mundo ao qual nós pertencemos e não podemos desistir dele sumariamente. Não podemos nos dissociar do passado ou de qualquer coisa que nos irrite. Enfim, porque não é possível, né? Não é possível. A gente não consegue, a gente leva junto. A gente não pode desistir do mundo. Isso aqui na perspectiva espiritual é muito profundo, né? Porque ajuda a quebrar as imagens que a gente tem, né, de se afastar, alguma coisa dessa, né? De fato, a compaixão nos força a voltar ao mundo, que é o único caminho. É o único caminho, o caminho do Bodhisattva. Por quê? Porque a gente tem que conviver com as pessoas, com o nosso pai, com a nossa mãe, com as nossas irmãs, os nossos irmãos, filhos, vizinhos, amigos. Nós temos que fazer isso, porque as pessoas com quem estamos associados na vida nos fornecem a única situação que nos impulsiona para a busca espiritual. Sem elas, nós seríamos absolutamente incapazes de investigar tais possibilidades. Por quê? Porque são essas pessoas que nos dão irritações, negatividades e nos exigem coisas. Graças a elas que a gente pode praticar. Elas nos dão tudo, basicamente. Deveríamos nos sentir em dívida com todos os seres, pela oportunidade de trabalhar com eles, que somos inspirados por sua energia, possivelmente por sua bondade. Isso aqui é uma forma, um giro 180 graus, assim, de olhar para os seres, né? Afinal de contas, portanto, a nossa jornada espiritual não é tão romântica assim. Ela não lembra em nada umas férias, feriados ou qualquer coisa parecida, porque ela está ligada à vida diária, comum, à vida comum mesmo, e muitas vezes completamente irritante. Desse ponto de vista, a busca espiritual é alguma coisa muito sóbria. Não tem nada a ver com prazer especial ou uma felicidade transcendente. Isso aqui é muito bom, isso aqui é botar o pé no chão, né? Isso aqui é muito necessário, né? Muito necessário. Só que, claro, isso não significa que você deva procurar a dor, não é sobre isso. Basicamente, a prática espiritual significa voltar para o mundo, trabalhar com o mundo vivo, com o mundo existente. Se você cresceu no subúrbio, volte para o subúrbio, conviva com as pessoas dali. Se você tiver sido criado numa cidade, volte para a cidade, trabalhe com seus moradores. Volte, volte, porque essa é a única inspiração que existe. Isso aqui a gente já tinha que parar assim, né? Botar na parede, né? Botar na parede. É o único lugar que existe. Volte, volte. Essa é a única inspiração que existe. Você pode ler as escrituras, os livros sagrados dos grandes mestres, mas esses textos podem se tornar simples mitos. Eles contam a história de alguém que viveu, no passado, um certo tipo de vida e escreveu sobre o que viu. Mas a verdadeira escritura, o texto verdadeiro, se encontra na situação viva na qual nós crescemos. Se encontra na situação concreta, que é viver no mundo com o qual nós estamos familiarizados, esse mundo irritante. Isso pode ser muito incômodo, mas é aí que está a inspiração. E não retira a irritação, né? A irritação é a prática.
É para esse lugar que a compaixão nos conduz, ele fala. Compaixão não é tentar se sentir caridoso, bondoso, como muitas pessoas pensam, né? Compaixão é a generosidade fundamental, que significa que você não precisa reter nada. Você se relaciona generosamente com a situação corrente ao seu redor, sem se defender. É uma definição muito bonita de compaixão, né? É uma generosidade fundamental, que significa que você não precisa se defender, nem sustentar nada. Você se relaciona generosamente com a situação corrente ao seu redor, sem se defender. Às vezes, o modo como nós tentamos aplicar a compaixão e ajudar os outros causa problemas. Por quê? Isso aqui a gente passa, né? Você pode estar sendo sutilmente competitivo quando tenta ser habilidoso e compassivo com os outros. Digamos que eu queira ver você se tornar uma pessoa muito correta. O que que acontece? Eu tenho a minha ideia do que significa ser uma pessoa correta. E eu desejo colocar você dentro dessa forma. Então, eu lhe imponho as minhas fantasias, em vez de deixar que você seja como é. Essa é com filhos. É, aqui no Tibete também tinha. Seu pai é advogado. Você tem uma história familiar de advogados famosos. Então, automaticamente, você está condenado à ideia de que você também deve ser um advogado. Seu bisavô foi presidente desse país. Por isso, você também deve ser um político proeminente. Aí ele dá uma definição muito bonita aqui, né? Ele diz assim, a ideia real por trás dos meios hábeis, ou upaya, é a de se ter uma compreensão direta, quase científica ou desapegada das coisas, tais como elas são nesse exato momento, sem projetar o passado ou o futuro sobre a situação. A sua compreensão deve ser a do mecânico que conserta um automóvel. Não importa o que houve de errado com seu carro, ou o que poderá acontecer com ele no futuro. A fim de consertar o seu carro agora, você precisa saber o que está errado nesse exato momento. Algumas peças estão com defeito, outras se deterioraram, qualquer coisa do gênero. Apenas se relacione com a situação presente. Esses são os meios hábeis. Ou seja, sem se preocupar em construir um planejamento para aquilo, né? Sem ficar preso a um desenrolar, né? Como se fosse fazer uma coisa de cada vez. Então faz alguma coisa e aí deixa aquilo fermentar para ver para onde vai, mas não tentar construir de saída já qualquer momento pode recalcular a rota. Sem apego, né? Recalcular a rota sem apego. Henrique, Oi, Dani. olha só, só uma curiosidade, eu quero saber se é só para mim. Às vezes está cortando o teu som e tu segue falando. Isso é só para mim? Ah, tá. Eita, é mesmo? É, às vezes tu tá falando e a gente vê que tu tá falando e fica mudo. Hum, Parece que quase tá desliga o teu estranho. microfone, sabe? Será que é minha internet? Eu recebi um sinalzinho aqui disso, mas enfim, só queria saber se Hum, era para mim. Agora tá dando para te ouvir bem. tá, obrigado, obrigado. Hum. Então, Trumpa, ele desafia a gente, né? Então, ele diz, apenas se relacione com a situação presente. Ponto. Esses são os meios hábeis. A situação fala por você e não é necessário elaborar nenhuma estratégia.
seja, sem fixação a um projeto, né? Sem fixação a um projeto. Porque quando a gente começa a elaborar um projeto, a gente já colonizou um pouco o outro para dentro do nosso projeto. Aí já ferrou, né? Aí já ferrou. Então isso aqui é muito desafiador, porque numa perspectiva comum, é como se essa forma de olhar, ela nunca fosse dar certo. Porque é como se a gente faz um movimento, pensa, o outro vai se quebrar se eu não ficar lá segurando na mão dele, né? Porque é como se a gente olhasse sempre de uma forma excessivamente autocentrada, né? A gente não olha que o movimento gera sempre um resultado e que a gente não consegue calcular o que vai acontecer, né? Então é interessante, né? Para quem acompanha um pouco o Lama, especialmente ele resolvendo problemas, né? Tem essa sensação que ele faz a mesma coisa. O Lama tem ele consegue fazer um diagnóstico muito, assim, científico, como o Trungpa diz, né, das coisas, né? Ele consegue olhar de forma muito fria, assim, né? E aí faz um movimentozinho numa direção e fica olhando para ver o que vai acontecer. Isso é o suficiente. Na verdade, a gente não desistiu do outro, né? Mas a gente não tem como imaginar qual que é o segundo passo sem dar antes o primeiro. É um pouco isso, né, que ele está dizendo. Apenas se relacione com a situação presente. Esses são os meios hábeis. A situação fala por você e não é necessário elaborar nenhuma estratégia. Só importa o que se tem aqui agora. Por quê? Seguindo, né? Ele diz assim: a noção popular e confusa de compaixão se baseia na ideia de caridade. Isso aqui é uma coisa muito arraigada. Caridade. Compaixão se baseia numa ideia confusa de caridade, pela qual a pessoa se mostra bondosa porque ela se julga afortunada. Portanto, deve ser boa para os outros que não têm essa sorte. Isso aqui é tão dado para nós que é difícil a gente se distanciar e olhar com profundidade, né? Porque, basicamente, parece que é o óbvio, né? Parece que é o óbvio. Você poderia, por exemplo, ir para países subdesenvolvidos ou se juntar ao grupo de paz. O seu país é rico, mas aqueles não. Não, ele está falando para os americanos na época, né? O que é muito simbólico também, né? Lá as pessoas são analfabetas. Assim você vai ensiná-las a ler, a escrever, fazer as coisas direito. Pensando assim, você está, na verdade, menosprezando aquela gente. Tem um documentário no YouTube, não sei se vocês já assistiram, se chama Escolarizando o Mundo, que é muito chocante, né? Muito bem feito, né? Escolarizando o Mundo. É muito legal. Porque é basicamente isso daqui acontecendo numa escala global, né? Global, por dentro de uma visão de educação. É muito interessante esse documentário, né? Vocês acham ele no YouTube? Escolarizando o Mundo. Aí, olha o que ele diz aqui, né? Isso aqui é para matar. Você pode pensar também em termos de um trabalho voluntário psicológico. Então, se espera que você seja psicologicamente equilibrado, a fim de trabalhar com aqueles que são psicologicamente desequilibrados. Por quê? Porque você vai ser, então, um modelo de sanidade mental. Talvez nós gostemos da ideia de melhorar o mundo. Mas quando nós conseguimos transformar uma comunidade subdesenvolvida numa pequena cidade industrial altamente sofisticada, esperamos ser recompensados por isso. Nós esperamos alguma coisa em troca. Por isso que ele fala da compaixão como essa generosidade, né? Sem um jogo envolvido. A gente espera alguma coisa em troca. A gente pode jogar toda espécie de jogos de caridade, mas isso não é uma caridade verdadeira de modo algum.
com esses jogos, o que nós pretendemos é nos sentir sempre por cima. Então, o Trungpa está massacrando aqui, né? Massacrando. Ter compaixão verdadeira não é pensar, eu gostaria de fazer essa pessoa feliz, encaixando-a na minha ideia de felicidade. É antes perceber que uma pessoa necessita realmente de ajuda. Ponto. E aí você se coloca à disposição dela. Você simplesmente se relaciona com ela e espera para ver aonde isso vai levar. A gente não sabe de antemão o que vai acontecer e está tudo bem. A gente não tem que dizer para o outro, né? Isso aqui é muito bonito. A gente se relaciona com a pessoa e espera para ver onde é que isso vai levar. Isso para nós é como se soasse uma falta de comprometimento, né? Como se soasse com uma falta de... Até às vezes até a pessoa pode se sentir com uma falta de cuidado, porque o outro não foi lá e não disse o que ela tinha que fazer. Mas é como se fosse passo a passo, como se fosse mais honestos, na verdade. O Trungpa vai dizer, essa é uma abordagem mais exigente e mais generosa de uma expectativa de que a pessoa se torne isso ou aquilo. Isso é uma maneira autêntica e vigorosa de encarar a compaixão. É ela que nós examinaremos mais a fundo nesse livro. A compaixão, além do materialismo psicológico e espiritual. É a abordagem genuína das coisas, a abordagem verdadeira da nossa situação de vida. Então embora ele vai falar de trabalho, sexo, dinheiro, no fundo ele quer falar sobre compaixão. Como é que a compaixão entra nesses campos, né? Temos de distinguir entre uma abordagem comum à prática espiritual, que é o materialismo espiritual, e a verdadeira prática espiritual. A gente precisa ver essa diferença claramente. Talvez a gente possa parar aqui, né? É por conta do horário, né? Mas, como vocês viram, aqui tem coisas muito interessantes, né? Muito interessantes. Especialmente essa forma de ajudar, né? Como é que a gente ajuda sem se apegar, né? Essa é uma pergunta que nos acompanha, né? Sem ter que colonizar o outro, né? Eu vou falar um pouquinho, Por pode favor, ser? Dani, te chamar mesmo. Ah, por que tu ia... Eu acho que eu não vou falar mais. Por favor. Ai, por favor. Não, é fantástico, assim, né? Dá para entender como é que o Trungpa causou tanto, né? Onde Uhum, ele estava com isso que ele está escrevendo, porque ele destrói com o politicamente correto dentro do budismo, né? Assim, o estereótipo do budismo, na verdade, né? Que se tem, uhum, e que a gente ouve, né? Todo tempo, como é que faz isso e é budista, né? É a coisa que eu mais escuto estando dentro de um... é a coisa que eu mais escuto, inclusive, que eu penso, né?
quando a gente está nas diversas situações, assim, e como a gente tem essa lá se eu como a gente é rasteiro, né, quando a gente olha, assim, as situações do cotidiano. Então, eu estava lendo isso e eu pensei, quando alguém me perguntar por que que eu sou budista, porque todo mundo pergunta, né, por que que eu sou budista? Eu nem me considero budista, mas por que que eu estou aqui? Às vezes dá para responder que a gente quer ser uma pessoa pior, né, ou pelo menos ter consciência de que a gente é pior do que a gente pensa. Mas, deu muito para pensar isso, né, e é de uma liberdade esse texto, né, eu acho, porque nos dá fôlego, nos dá alívio, porque, até durante o processo de meditação para mim, né, quando eu iniciei a prática de meditação, claro que eu tinha dor e tal, mas eu estava com toda aquela ideia idílica, né, e tudo lindo, e tudo amplo, e vir para o céu, e a natureza, aquela coisa fantástica, né, idílica. E aí começava o ruído, e aí tu queria matar o teu vizinho, e aí, vai mexendo com todas essas coisas, e claro, aí a gente já passa e me deu agora, nesse momento, olhando aí bem para o meu ego, né, e para o meu corpo, uma aceitação da minha irritação, né, porque eu estou num Uhum. processo de meditação, que eu estou tão irritada quando eu medito, que eu, assim, faz uns 5 dias que eu não medito nada, né. Tamanha irritação que eu estava sentindo, e a irritação só ia piorando, né. Então eu acho que eu vou voltar a meditar agora com esse texto, porque claro que não é só irritação que eu sinto, né, que nem quando a gente vai são muitas sensações, né, que vem vindo e a gente vai olhando para o corpo e vai tendo a dor, e é muito sentimento, mas a predominância é a irritação, né. E, tá, eu vou voltar e vou tô curiosa com o que vem depois, né, e queria até Uhum. te ouvir um pouco em relação a isso, né, Henrique. O que que vem depois da irritação como sentimento, hã, como sentimento, maior, assim, como uma sensação mais frequente durante a meditação? Não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso. Se a gente for pegar o trecho que a gente leu hoje, né, a irritação é como se fosse um tipo de, hã, inadequação do que a gente diagnostica que está acontecendo dentro, com relação ao que a gente tinha visualizado para a gente. Então é como se a gente tivesse se imaginado de um certo jeito, com uma certa mente, a gente dá uma olhada assim dentro, não está lá. Aí dá uma irritação aquilo, como se a gente não tivesse no lugar que a gente gostaria de estar, né. E aqui o Trungpa, ele na verdade faz um processo constante de absolvição infinita, né. O caminho, ele é um caminho infinito de absolvição, com tudo, né, com todos os karmas, com a mente, com a confusão, com a ansiedade, com tudo. E isso vai produzindo como se fosse um relaxamento cósmico na gente, né, que vai se tornar a própria iluminação. Mas não tem uma alteração da mente. Tu vê o Trungpa, em nenhum momento ele diz: "Ah, você precisa alterar a realidade, alterar a sua mente", em nenhum momento ele fala sobre isso. Ele está abrindo espaço para a gente lidar com as coisas como elas se apresentam. É como se a gente não tivesse disposto um pouco, porque parece que a realidade que a gente criou na nossa mente, ela parece que é mais interessante sempre do que a realidade que a gente aparentemente toca e sente, cheira e percebe, né. E ele está nos convidando a voltar a sair dessa coisa mais etérea, né, e voltar para o corpo, voltar para a coisa irritante, voltar para o barulho, e voltar ele vai dizer: "É isso, pessoal". Como se fosse quase parece que é uma má notícia, né, mas é como se ele estivesse nos devolvendo o mundo, nos devolvendo a vida, nos devolvendo a mente. É isso que ele está fazendo, né. E aí quando a gente consegue fazer isso, vamos dizer, começa a conseguir fazer isso com a gente vai ficando
gente vai olhando para o outro e vai vendo igual, né? Igualzinho, né? A gente não tem como absorver o outro se a gente não se absorver, né? Não. Oi, Rosi. Oi, então, tudo isso que a Dani colocou e tu tens trabalhado conosco, me faz pensar, e eu comigo mesma, né, que as noções todas erradas, né, botar um erro entre aspas, né, que a gente desenvolve da compaixão, da própria meditação como libertação, né, mas para desenvolver uma compaixão consigo mesmo. Uhum. Que eu acho que vai ao encontro. Eu tenho conversado com o livro, eu boto eu de novo aqui, eu aqui de novo, eu me vejo o tempo todo no livro. Então, antes de pensar numa compaixão, como se eu fosse dar alguma coisa para alguém, eu tenho que desenvolver essa compaixão comigo mesma e exercitar no cotidiano, com todas as irritações, com todas as raivas que às vezes vêm, me permitir isso também e começar a fazer essa experimentação, esse olhar consigo mesmo. Não sei se estou certa, mas É isso. talvez ajude, né? Que eu acho que eu proponho para mim. É só isso. Obrigado. E aí, Tamara? Oi, Henrique, oi, gente. Henrique, no começo você falou um pouquinho sobre o capitalismo como religião, que às vezes... Deu esse exemplo, eu acho, né? Eu entendi dessa forma. Uhum. E que o que caracteriza o capitalismo como religião seria a disciplina, o trabalho e o propósito. E eu fiquei pensando assim, que eu acho que isso é meio que acontece quase sempre assim na nossa vida, né? Por exemplo, no budismo, eu também acho que a gente também, pelo menos eu ajo assim, da mesma forma. Eu tento ter disciplina, eu tento trabalhar no sentido de gerar mérito, não necessariamente de trabalhar, né? Para ganhar dinheiro, mas para gerar mérito. E eu faço isso porque eu tenho um propósito, né? O propósito de ser feliz, atingir a iluminação, essas coisas. Então, assim, eu não sei se existe, eu queria te perguntar se tem uma forma de a gente não ser capitalista na relação com a espiritualidade. E como que é? É o que o livro está propondo. É exatamente o tema do livro, né? Por exemplo, quando ele vai trazer essa noção de compaixão, ele está quebrando isso. Então, é como se ele estivesse dizendo que a questão é o quanto de compaixão que a gente coloca naquilo, né? A compaixão é que vai fazer a diferença. Porque se a gente pensar que é uma outra estratégia que a gente tem que encontrar, é a mesma mente tentando dar um golpe em si mesma, né? Então não é isso. É o lugar de onde está olhando para as coisas, né? Então ele vai introduzir essa noção da compaixão o livro inteiro. O tempo todo, né? Porque isso é o que vai produzir a transformação da visão. Então, o problema não é a disciplina, o trabalho, o propósito. A questão é o que está por trás, assim, qual que é a intenção. Se a intenção é a compaixão, está tudo certo, mas certo não é uma boa palavra, né? Mas, assim, não é tão ruim. É a motivação, né? É a motivação, exatamente. Uhum. Aí, então, eu posso perguntar uma outra coisa? Por favor. Aí, dessa última parte que você falou que que os meios hábeis, né, seria apenas se relacionar com a situação presente, não fazer projetos, né, que não precisa ter estratégia. Não, o aí, livro assim, estava dizendo aquilo, né? Eu acho isso muito difícil, assim, né, não sei o que as pessoas acham, mas, assim, para mim, eu quase sempre faço alguma coisa, eu não me relaciono só com o presente. Mas, assim, Porque a gente sempre tem um plano para o outro, né? A gente sempre tem um plano para todo mundo.
Mas assim, pensando em uma pessoa que está passando por um problema, eu até consigo entender isso, assim, tipo, você só fala que você está lá e se coloca à disposição, e se a pessoa quiser, ela te pede, se ela não quiser também, tudo bem, é uma opção dela, você não pode forçar a pessoa a receber sua ajuda, você só se oferece. Agora, nas questões coletivas, quando é um problema coletivo, eu acho difícil você não fazer projeto, você não dar sugestão, porque, Com né, certeza. você pode não impor a sua vontade, mas você vai gastar um tempo planejando alguma coisa, porque senão as coisas nunca melhoram, né? Eu fiquei pensando assim, no meu trabalho, tem um monte de coisa lá que eu acho que está errado, então, para melhorar, eu tenho que propor alguma coisa. Eu não posso ficar esperando as pessoas virem me pedir, eu tenho que dar sugestão. Se as pessoas quiserem, aí a gente tenta fazer. Agora, se não quiserem também, não posso obrigar elas a quererem, né? Mas é que ele não está falando nesse contexto, né? Aqui. E é como se, por exemplo, para fazer isso melhor, de uma forma mais livre, a pessoa primeiro precisa iluminar como é que ela já está fazendo, né? Por isso que ele começa desse jeito. E ele está falando aqui num contexto mais individual, mas, por exemplo, ele enquanto um mestre, ele construiu vários centros de Dharma, ele construiu uma universidade budista, ele traduziu textos, ele era cheio de ideias e projetos, né, o Trungpa. Ele não era um ser que só ficava com a espada assim, cortando tudo, né? Ele construiu muito, né? Ele construiu uma rede. Se conta que quando ele se mudou para o Canadá, Nova Escócia, nos anos 80, 700 famílias foram junto com ele. Famílias. Fora os que ficaram nos Estados Unidos, né? Então aquilo era uma proporção, assim, enorme, né? Enorme. Ele era cheio de planos, com certeza. Mas aquilo tinha como se o início da conversa fosse esse processo que aparentemente é mais individual, porque sempre começa um a um, caso a caso, né? Porque se a gente pula por cima disso e tenta direto ir para um coletivo, a gente vai estar passando por cima das pessoas. A gente não sabe muito bem o que as pessoas estão querendo, como é que está a vida delas, o que está acontecendo, porque a gente tem um plano para elas pronto já. Então esse processo um a um, ele é bem importante. Mas ele não é o cenário inteiro, né? É o início da conversa, é isso que ele está dizendo, né? Ele está um pouco que desarmando ah, os planos da gente, assim, que a gente vai criando para todo mundo, assim, sem muito se dar conta, né? Mas para depois a gente, de fato, poder sonhar com a pessoa um plano, né? Não é que a gente vai ficar sem plano, né? A gente precisa de plano, não é sobre isso. Mas no início é como se ele desconstruísse um pouco, faz parte do processo, né? Abrir espaço, né? Ele está tentando abrir espaço, na verdade, dentro de nós, né? Você falou nesse encontro, em outros encontros também, que a gente precisa aprender a colocar os ensinamentos no contexto, né, para eles fazerem sentido. É isso que você acabou de explicar, né? Naquela hora que ele falou também que a gente precisa sempre voltar para o mundo, que a gente tem que voltar para onde a gente estava. Isso também às vezes é confuso, porque parece que eu tenho que voltar para onde eu nasci, para onde eu estava, né? Mas Voltar para São Paulo, né? foi isso que eu pensei, assim, será que... Agora eu parei e pensei, meu, será que eu tenho que largar o que eu fiz aqui para voltar para lá? Será que Não, é isso? vai todo mundo migrar agora. Eu já vi outros ensinamentos também que a gente não deve ficar saindo, né? Que a gente deve sair da onde a gente nasceu, que meio que abandonar a família, né? Terra Não natal. abandonar, Eles né? falam isso, é. Aí, tipo, às vezes parece tão confuso, aí tá, tem que pôr no contexto. Só que às vezes é difícil de achar esse contexto também, né? Para mim, o contexto às vezes não é muito claro, porque esse foi um ensinamento dado há muito tempo atrás, né? Mas pelo que eu lembro, assim, do que você falou nas outras vezes, ele tinha uma sanga que queria, tipo, ser todo mundo hippie, né? Então, às grande vezes, parte, talvez eles estavam querendo sair para ir para outros lugares, e aí ele disse que eles tinham que voltar para onde eles nasceram, sei lá, para o lugar deles, para eles terem aquela irritação que irritava tanto eles. Não, mas é um pouco, não é assim eles, é nós. Porque se a gente, por exemplo, começar a ter a ideia que vai dar tudo certo quando todo mundo for morar no SEB, bom, aí já estragou, né? Porque aí é um plano muito colonialista que a gente tem para as pessoas. Não é isso. Vai todo mundo morar no SEB e o mundo vai virar uma grande aldeia, né?
Então, do SEB, imagina, vocês imaginem o que vai ter de problema de gato e cachorro nessa grande aldeia SEB, né? E as reuniões de vizinho, como é que não vão ser, né? Imagina, que loucura. E assim vai, né? Então não é sobre isso, né? Ele está um pouco desarmando essa noção que a gente guarda de que o lugar que a gente está nunca é muito digno de fazer prática, né? No fundo esse é o contexto que ele está dizendo. E que a gente pode ser que fique fantasiando algum momento e que a gente vai então fazer a prática de verdade, né? O que a gente está fazendo aqui é tapar buraco, né? A gente está enrolando, mais ou menos assim, a gente está esperando o tempo passar, está enrolando para então depois fazer a prática mesmo. Ele está desarmando esse karma, isso que ele está fazendo. O contexto é mais esse, né? O contexto da Terra Natal, ele é um contexto bastante específico, assim, da pessoa olhar para os karmas mais viscerais, assim, que a pessoa tem, né? O karma da Terra Natal não é um karma geográfico, né? Mas é o karma da região de desejo e apego que a gente tem, né? Esse é o karma de Terra Natal. Então ele não está ligado à cidade da gente necessariamente, né? Ele está ligado às regiões de desejo e apego que mais nos tocam, né? Mas foi engraçado, porque assim, todo dia que eu falo com a minha mãe fala, volta para São Paulo, volta para São Paulo. E aí, ele fala isso agora, eu fiquei, meu Deus, será que eu tenho que voltar mesmo? Eu acho que ele tem. Não, a Mariana dizendo não, São Paulo não. Volta, Tamara. Não é nada pessoal, né? Mas é porque São Paulo... É, exato, você viu como foi, né? Agora, São Paulo. Não tá tendo lugar fácil, não. Imagina, os gaúchos saem da Terra Natal e inauguram CTG nos lugares. Vê que loucura. Eu lembro, a primeira vez que eu fui a Rondônia, o pessoal queria me levar no CTG. Eu digo, vocês estão loucos, né? Eu vou no CTG. Mas ainda assim me fizeram passar na frente. E era um galpão de tábua, assim, enorme. Imagina que loucura. E tem. Aí, essa é a loucura do Sansara, né? E quem quer inaugurar a Ecodharma? Então, a filial, né? É que no caso desses projetos, tem uma diferença entre a gente imaginar que as pessoas estão a serviço do projeto está a serviço das pessoas. É diferente. Por exemplo, se a gente tem uma lógica empreendedora, vamos supor no caso do SEB, a gente pode imaginar que a gente quer abrir filiais pelo país, né? Como se fosse uma franquia, uma rede, né? E aí a gente tem ali um submundo de informações e trocas de dados e assim por diante, e a franquia vai se espalhando, e aí vai subindo, a gente tem os gráficos, né? E cada ano vai subindo, né? E assim por diante, né? Essa é a visão. Mas, na verdade, é mais ou menos assim, a pessoa desperta para o mundo interno. E ela descobre o mundo interno, e ela descobre que aquilo é muito grande. Ela não só descobre que aquilo é muito grande, como que o despertar para isso é muito grande. E é um pouco complexo, porque tem muitas nuances. Aí dentro dessa visão, a pessoa, será que ela ter uma rede ajuda ou não ajuda? Então, não é a pessoa que está a serviço do SEB, mas o SEB está a serviço da pessoa. Se for o contrário, dá ruim. Então, pode ser que seja interessante, pode ser que não seja, a gente não sabe. A gente não tem como saber. Então, isso que o Trumpa estava falando, cada caso é um caso, né? Tem que fazer um movimento e esperar. Então, é muito importante, né? Porque se a pessoa, os conflitos começam a surgir quando a gente esquece disso e pensa que a instituição, no caso a Sangha,
o centro, vamos dizer assim, o centro espiritual, a pessoa está a serviço do centro espiritual, mas o centro espiritual está a serviço da pessoa. E a pessoa tem que se relacionar dessa forma, do mesmo jeito é com o mestre. A pessoa não está a serviço do mestre, né? O mestre é que está a serviço da pessoa. Mas a gente facilmente esquece disso e tenta ficar numa posição de se colocar à disposição do mestre. Mas é o contrário, ele que está à nossa disposição. A gente é que tem que usar o mestre. Não no sentido puramente utilitário, mas é a gente é que tem que usar. Eles é que estão à nossa disposição para a gente acordar. A mesma forma, os centros de Dharma, eles é que tem que estar à nossa disposição, e não a gente deles. E aí, se a gente entende que isso é que está à nossa disposição, a gente se sente empoderado de se movimentar aí dentro, sem achar que a gente tem que ficar pedindo autorização para tudo, sem que achar que isso ou que aquilo. A grande questão é essa, né? Aquilo está aí, só que para isso tem vamos dizer, um nível de maturidade que se desenvolve dentro da pessoa, tá entendendo o que está acontecendo do samsara, da mente, do caminho da liberação. A pessoa tem isso em mente, né? Aí faz sentido. Mas do contrário, como se a pessoa se visse sempre a serviço. E não é assim que funciona, não é essa a ideia, né? Não tem ninguém aqui a serviço de nada. Henrique, você estava falando agora. Quer falar, Dani, primeiro? Não, eu só queria me despedir de vocês, aproveitando que... Obrigada, pessoal. Obrigada, Henrique. Falando nisso, que o mestre está à nossa disposição. Eu vou ir para Porto Alegre para ouvir o Lama lá no Tem o SEB. Puja, né? Tem o Puja lá, né? Às 7, e Tem. ele vai seguir, eu acho que tá tão bonito, né? Ele começou a falar de um sutra, né? Lá, e ele vai seguir falando hoje, depois do Puja. Que legal. Eu não acompanhei sábado passado. Ah, você não viu, ele vai seguir falando, então tô indo, obrigado por ter feito hoje, né, Henrique? Amanhã tem a nossa reunião, né? Sim, sim, amanhã eu estou na reunião, a gente tem reunião às 4 da tarde, bem bom ler esse trecho e ter essa reunião. E pessoal, eu não sei se eu vou conseguir, vou tentar acompanhar os próximos encontros, né, mas talvez eu falte alguns Tá indo viajar, né? domingos, mas obrigada aí, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigado. Bom puja lá. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo, pessoal. Pode falar, Tamara. Você acha que dá tempo? Sim. Então, você estava falando que a instituição está a serviço das pessoas e não o contrário, né? Que quando isso muda, não dá certo. Aí eu fiquei pensando no lugar onde eu trabalho, que é um serviço público, né? E que o certo é o serviço, né? O local do trabalho está à disposição das pessoas. E não o contrário, mas muitas vezes a gente vê realmente acontecendo o contrário, como se fosse uma empresa privada, tipo, a gestão muda e eles fazem o que eles consideram melhor e não consultam, assim, a população, a comunidade. E a comunidade, ela não consegue se organizar para saber, eles nem sabem o que é, na verdade, né? Eles não conseguem reivindicar, assim, o que é bom para eles, enfim, não se organizam, né? Aí é uma pena, assim, enfim. É tipo essas coisas que às vezes agora eu sei disso, eu quero mudar, mas eu não posso. Eu tenho que me acalmar e, tipo, não fazer nada, né? Mas eu acho que eu tenho que pensar melhor para poder fazer uma coisa. Mas eu também não vou fazer nada, porque eu sou uma pessoa só. Então, mesmo que tá errado o negócio, tipo... Ai, não sei, entendeu? Agora você levantou esse problema e eu não sei o que fazer com ele, porque agora eu tô bem, tá me incomodando. Que bom. Que bom. Esse é um bom momento para a gente também se despedir aqui, né? Aí você fica com ele e a gente vai fermentando isso. Muito bom.
Então, nós vamos fazer a dedicação, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lob chosun ring chedsan din sasum chapa peldro ju chosun nawadan midrau do sung show.